Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução da nossa série de secando provas. A gente vai resolver hoje a FAMEMA 2021, claro, a parte de matemática, beleza? Não esquece de deixar um like aí já e se inscrever no canal se não for inscrito. Essa prova não estava tão complicada, mas tem um exercício ou outro que foi um pouco mais puxado, tem que ficar atento. Então eu vou começar com o exercício 11, esse aí que você está vendo, e como sempre, recomendo que você pause o vídeo para dar uma lida, e aí eu já parto para a resolução. Então a gente tem duas faixas etárias aí, né? De 18 a 44 anos e mais de 45 anos. E o total de pessoas em cada faixa. E depois ele te dá a porcentagem de pessoas que não estão trabalhando atualmente. Então veja, para quem não está atento com a pergunta, veja que ele diz o seguinte: de acordo com os dados, do total de pessoas com 18 anos ou mais aptas a trabalhar, não estão trabalhando exclusivamente devido ao coronavírus. Aí ele quer saber a porcentagem. Veja, ele só está perguntando com as pessoas mais de 18 anos. Não significa que é de 18 a 44, mas sim as duas faixas juntas, tudo bem? Então a gente precisa calcular primeiro quantas pessoas não estão trabalhando em cada faixa, somar e dividir pelo total. Então é isso que nós vamos fazer. Na primeira faixa a gente tem 1,5% e são 60 milhões. Eu vou colocar só 60 aqui, e não tem necessidade de trabalhar com um número muito grande. Depois a gente tem 0,5% e 100 milhões. A gente divide isso pelo total da população. E o total da população é 160 milhões. E aí a gente tem que fazer essa conta. Não sei se essa conta é muito complicada para você, mas aqui vai uma dica, tá? Vamos lá. Se a gente quer calcular 1,5% de 60. Primeiro, vou colocar o 60 aqui. O que é fácil a gente calcular? 10%. 10% de 60 vai ser 6. Então fica fácil calcular 1%, que é 0,6. Beleza? E aí, 0,5% vai ser metade disso. Vou colocar aqui. 0,5% é metade disso, que é 0,3. O que isso significa? 1,5% de 60 vai ser a soma desses dois pedaços aqui, que vai dar 0,9. Depois a gente tem aqui 0,5% de 100. É a mesma coisa que falar 100% de meio, por incrível que pareça. E 100% de meio é o próprio meio, né? Então, é só copiar. A gente divide isso por 160. Então, eu vou ter 1,4% de 60. Posso dividir isso por 2, vai dar 0,7 por 80. Isso é a mesma coisa que 7 por 800. Como a gente quer saber a porcentagem disso, qual é a porcentagem que essa fração representa, eu posso me preocupar só com a seguinte divisão, de 7 dividido por 8. Porque esse resultado já vai estar por 100, né? Já que aqui é 800, eu estou me preocupando com a divisão por 8. Então, eu vou achar um número que já está por 100%. Então, vamos fazer essa conta. Aqui não cabe, então é 0. Aí desce, põe a vírgula, 70. Qual que é o número mais próximo aqui? Seria 8 vezes 8, que vai dar 64, então sobra 6. Aí põe mais um 0. O mais próximo aqui é o 7. 7 vezes 8 é 56. Para chegar aqui falta 4. Põe mais um 0. O 40 é 8 vezes 5. Então este é o número, beleza? Significa que a nossa resposta é simplesmente 0,875%. Tudo bem? Seria a nossa alternativa C. Nosso próximo exercício é um exercício de geometria plana, relativamente tranquilo, desde que você fique atento. Vamos colocar na figura os ângulos que a gente tem. A gente sabe que aqui é alfa, isso significa que aqui também vai ser alfa, né? Porque essas retas são paralelas. Portanto, você percebe isso. E além disso, aqui também é alfa, né? São ângulos alternos internos, tem duas retas paralelas. Depois a gente tem o ângulo beta aqui e por último aqui seria o gama. Beleza. Duas coisas são importantes aqui. Primeiro, eu vou falar que esse ângulo é x. E uma coisa que é direta aqui, que é óbvia, é que alfa mais x é obrigatoriamente 180 graus. Ou seja, o alfa e o x são ângulos suplementares. Só que a gente está dentro de um polígono aqui, envolvendo esses 4 ângulos.
na verdade 5, né, se a gente considerar o 90 graus, e esse polígono é um pentágono. A gente precisa saber qual que é a soma dos ângulos de um pentágono. É só você lembrar, quando a gente tem um triângulo, a soma dos ângulos é 180. Quando a gente tem um quadrilátero qualquer, a soma dos ângulos é 360. Ou seja, daqui para cá aumentou 180. E se a gente tiver um pentágono, a soma dos ângulos vai ser isso mais 180. Então vai dar 540. Ok. Então sei que é 540 a soma de todos esses ângulos. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ter alfa mais x, mais beta, mais gama, mais 90. Isso é 540. E eu já sei que isso daqui é 180. Então eu tenho 540 menos 180, deu 360. Menos 90 dá 270. Então, ó, beta mais gama é 270. E aí ele diz pra gente que alfa mais beta mais gama é 380. Então veja como é tranquilo, né? Eu já sei quanto que é beta mais gama, que é 270. Então, de forma direta aqui, eu descubro que meu alfa tem que ser 110 graus. Beleza? Então só tinha duas coisas que você tinha que ficar atento aqui. Primeiro, transportar esse alfa para cá, perceber que esses ângulos são suplementares. E o segundo é a soma desses ângulos dando 540, que é um pentágono. Certo? A gente pode ir já para o próximo. Então, esse exercício é provavelmente um dos mais difíceis, não pelo fato do conteúdo em si, mas sim pela imagem ser um pouco confusa. Então, é um pouco perigoso aí você errar em alguns detalhes e não acertar a questão. Então, esse seria o desenho que representa essa situação. A gente tem um espacinho aqui de 0,3. A gente tem essa parte que é 0,8. Aí tem um pedaço aqui que é x. Esse outro pedaço na vertical também é x e aqui é x. E a gente tem isso aqui na horizontal e isso na horizontal, que é o que ele chama de y. Beleza? Então veja que o y ele é um pouco maior que esse 0,3, né? Tem que ficar atento a isso. E a gente tem que isso aqui é 1,1. E ele diz que essa altura toda é 2,9. Então uma coisa já imediata que a gente consegue ver a partir desse 2,9 é que 2,9 é simplesmente igual a 0,8 mais esse pedaço x mais esse x mais esse x. Mais 3x. Então, 3x é 2,1 e eu descubro que o x é 0,7. Então já tem o valor de x. Agora eu tenho que perceber o seguinte. Eu tenho essa distância aqui, que seria um outro cateto desse triângulo, né? Os triângulos vêm até aqui. Estou pegando daqui para cá. Se aqui é 45 graus e aqui é um triângulo retângulo, aqui também é 45 graus. Em outras palavras, esse triângulo é isósceles. Então, se aqui é 2,9, aqui também tem que ser 2,9. Beleza? Então, fechado. Tenho 2,9 aqui. Agora eu vou pensar nessa medida. Então, veja. 2,9 mais 0,3 é igual a 1,1 mais 2y. Daria toda essa distância. E aí a gente fica o quê? Aqui vai dar 3,2 menos 1,1 dá 2,1 de novo. Isso é 2y. Então meu y é 1,05. Então, para finalizar, x mais y vai ser 1,75. Beleza? Não é um exercício difícil na parte de conteúdo, como eu falei, mas ele é difícil na interpretação da figura, né? Essa aqui é a parte mais complicada. Então vamos pro próximo exercício. Aqui a gente tem dois jogadores, né? Aliás, um jogo que tem essa disputa. E a gente tem, se ocorre um empate, é um ponto para cada um. E quando um vence, o vencedor ganha 2 e o perdedor perde 1, né? Então, menos 1. E a matriz indica isso. Então, no caso do jogador A, essa matriz que ele está dando já no enunciado, você vê que ele empatou o primeiro jogo, por isso que ele ganhou 1 ponto, e ele perdeu o segundo jogo, por isso tem menos 1. Tudo bem? Aí diz o seguinte, se a matriz de pontuação de B é igual à matriz resultante dessa multiplicação, aí, então ele quer saber a soma das variáveis, das incógnitas.
Então vamos escrever isso daqui. Eu tenho 0, 1, menos 1, 0. Isso multiplica x, y, z, w. Só que aí que tá. Essa matriz tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à matriz do B, certo? Aqui vai ser sempre 0. Agora, o que aconteceu na primeira partida com o B? Se o A ganhou 1, significa que eles empataram. Então, o B também ganhou 1 ponto. Só que no segundo jogo, se o A perdeu, significa que o B ganhou. Então, o B ganhou 2 pontos. E aqui é 0. Bem, então, essa é a parte da interpretação do enunciado que você tem que ter. O resto aqui é álgebra só. É só multiplicar as coisas. Então, vamos lá. Como é que vai ser essa multiplicação de matriz? Primeira linha com a primeira coluna. 0x dá 0 e 1z dá z. Primeira linha, segunda coluna. Então, 0 com y deu 0, 1 com w deu w. Menos 1, 0 com x e z. O 0 vai zerar o z. Menos 1 vezes x dá menos x. Aqui, segunda linha com segunda coluna. Vai dar menos y. Então, essa é a nossa matriz. E essa é a matriz que tem que resultar. Então, super simples, né? A nossa conta x mais y mais z mais w vai ser igual ao quê? O x, se aqui menos x é igual a 2, significa que o x é menos 2. O y é 0. O z é 0. E o w é 1. Então essa conta é menos 1, que é a nossa resposta. Beleza? Próximo exercício. Então, beleza. Agora é um exercício de geometria analítica. Na verdade, é um exercício de geometria plana, né? Ele só parece que é de geometria analítica. A gente tem que calcular a área dessa região aqui. Então, a gente já tem a circunferência, já sabe qual é o raio dela. Então, qual é a estratégia? A gente vai precisar calcular a área desse triângulo, que é um triângulo retângulo, né? E subtrair a área desse setor. Eu vou pintar de verde. Beleza? Então vamos lá. A área do triângulo, o lado dele é 4, então vai ser 4 vezes 4 dividido por 2, isso é 8. Depois eu tenho a área do setor. A área do setor, veja, qual que é o ângulo que a gente vai ter aqui? Esse ângulo daqui é 90 graus com certeza. Quando eu corto ele no meio, vai dar um ângulo de 45 graus. Então, é um ângulo de 45 graus. E aí você tem que pensar na proporção disso em relação ao círculo inteiro. Se fosse 90 graus é 1/4 do círculo todo. E 45 graus é metade disso. Metade de 1/4 é 1/8. Certo? Só para acelerar nas contas. É bom que você treine isso. Então, já sei que a área desse setor vai ser πr², o raio é 4, dividido por 8. Tudo bem? πr² é a área total do círculo, dividido por 8, vai dar 1/8 disso, que é só esse setor que a gente quer calcular. Então, ó, isso aqui é 16 dividido por 8 dá 2, então isso é 2π. Então, finalmente, a área que a gente quer encontrar, a área achurada, vai ser 8, que é a área do triângulo, menos 2π. E aí, só para você ter uma noção, né? Sempre importante, quando tem um exercício em que envolve π, alguma raiz, seja número irracional, é bom você ter uma noção de quanto que é esse número mais ou menos. 2π é um pouquinho mais que 6, certo? Então, vai dar uns 6,28, alguma coisa. Então, 8 menos isso vai dar 1 e alguma coisa, né? Quase 2. Então, tá coerente. Porque se essa área desse negativo, não ia fazer sentido. Então, é bom que você tenha essa noção aí para saber se a resposta que você chegou faz sentido. Beleza? Vamos ver o próximo. Essa questão, ela é extremamente interessante. Eu separei alguns jeitos de a gente fazer ela. Vou te mostrar algumas formas diferentes, tá? E aí, você escolhe a que faz mais sentido para você, vê a que é mais fácil de entender. Primeira coisa. Essa resolução que eu vou mostrar foi uma aluna minha que sugeriu. Eu achei até interessante o jeito que ela pensou. E de fato é um dos caminhos mais fáceis aí, mais diretos para você resolver. Então eu vou começar por ela, tá? Então vamos lá. O que ela percebeu? Que nessa primeira linha, daqui para cá, a gente somou 0,1. E aí ela olhou os extremos de cada linha. Então do 0,3 para o 0,5, ela somou 0,2. Do 0,6 para o 0,9,
gente soma 0,3. Então veja, o quanto eu estou somando do primeiro termo da linha até o último, tá? Sempre somando do 0,1, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. E aí ela viu quem seria a última linha. A última linha a gente tem 63 e vai até 66,5. E aí o que ela percebeu? Daqui para cá, eu estou adicionando 3,5. Se você percebe isso e você identificar o padrão, a questão já acabou. Porque, ó, que linha é essa? Linha 1, estou adicionando 0,1. Linha 2, estou adicionando 0,2. Linha 3, estou adicionando 0,3. Linha tal, estou adicionando 3,5. O que isso significa? Que essa é a linha 35. Beleza? E acabou. É só isso. Tá? Uma resolução bem rápida. Acho que vale a pena todos vocês verem isso. É interessante esse padrão que ela percebeu. Então você só fazendo a diferença do primeiro com o último, percebe o que está acontecendo com esses números, e aí ele mesmo já te diz a resposta do número da linha. Beleza? Então essa é uma primeira forma de resolver. Vou te mostrar uma segunda forma que é menos simples do que essa, mas que é importante você saber também. Então a gente tem a linha 1, a linha 2, linha 3, linha 4, a linha X, que a gente quer saber. Eu vou olhar só o primeiro elemento, só que não vou trabalhar com 0, 1. Eu vou multiplicar todo mundo por 10 para a gente trabalhar com o número inteiro, tá? Então, o primeiro elemento da linha 1, ao invés de 0, 1, vai ser 1. Na linha 2, ao invés de ser 0,3, vai ser 3. A linha 3 vai ser 6, depois vai ser 10, e aqui vai ser 630. O que eu quero que você perceba, isso daqui, ó, do 1 para o 3, do 3 para o 6, essa sequência que eu estou formando, ela não é uma PA, pelo menos não uma PA do jeito que vocês estão acostumados. Daqui para cá eu estou somando 2, daqui para cá eu somei 3, daqui para cá eu somei 4, e assim vai. Depois eu vou somar 5 e assim por diante. Então, a sequência original não é uma PA normal, entre aspas, porque a razão não é constante, a razão também está aumentando. Só que a razão, essa parte verde, 2, 3, 4, 5, 6, é uma PA. Então a gente diz que essa verde, que é uma PA que vocês estão acostumados, é uma PA de primeira ordem, quando a razão é constante. E essa PA aqui em preto, essa sequência em preto, 1, 3, 6, 10, é uma PA de segunda ordem. Só para ficar claro, vocês não se confundirem. Então eu vou reescrever aqui. A sequência 1, 3, 6, 10, 15. Então vamos pegar as diferenças entre cada termo. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5. Quando a gente faz a diferença entre esses termos, é tudo 1, 1, 1. Então a gente diz que isso daqui é uma PA de primeira ordem, certo? Que é uma PA que vocês estão acostumados. E isso daqui é uma PA de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque a diferença entre os termos dá uma PA de primeira ordem. Então eu poderia criar uma PA de terceira ordem, de quarta ordem, de quinta ordem, da ordem que eu quisesse, tá? Eu sempre vou descendo e vendo até chegar numa PA de primeira ordem, uma PA que me identifique. Tudo bem? Beleza, então é uma PA de segunda ordem, esses primeiros elementos aqui que estão em cada linha. Então vou apagar aqui. Só que essa PA de primeira ordem tem um padrão interessante também. O primeiro, o 1 é o 1. Só que o 3 é 1 mais 2. O 6 é 1 mais 2 mais 3. O 10 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Pegou? Então, cada elemento é uma soma de PA. E eu estou na linha 4, eu somo até o 4. Eu estou na linha 3, eu somo até o 3. Então, quando eu estiver na linha X, eu vou pegar do 1 e eu vou somar até X. Tudo bem? E o X é exatamente o que eu quero descobrir. Só que isso aqui é uma soma de PA, né? E eu sei fazer soma de PA. Então, 630 vai ser
Soma de PA é o primeiro mais o último, vezes a quantidade, dividido por 2. Então, eu sei que x vezes x mais 1 é 2 vezes 630. Bom, aí que tá. Eu já falei desse truque que eu vou falar agora para vocês em outros vídeos, em outras provas, mas é sempre bom relembrar. O que você normalmente faria? A distributiva e resolveria uma equação de segundo grau. Você não precisa fazer isso, porque o x ele tem que ser o número inteiro, já que é o número da linha. Então a gente pode procurar números inteiros que vão satisfazer essa conta. Tá? Por isso que eu não multipliquei o 2 por 630. Eu quero quebrar esse número para a gente conseguir identificar um padrão melhor. Então, ó, aqui eu tenho 2. Eu tenho esse zero aqui que representa um 10. Então, vou colocar aqui 10. E 6 vezes 3 é 7 vezes 9. Então, veja, eu estou buscando dois números que são consecutivos e que a multiplicação deles dê isso. Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui é só uma dica para você conseguir procurar esses números de jeito mais rápido. Não precisa decorar nada. Se não fizer sentido para você, é só você fazer distributiva e resolver a equação de segundo grau, sem problemas, tá? Mas vamos lá. Se eu quero achar dois números que sejam consecutivos, eu tenho 4 fatores aqui. Então, vou agrupar esses fatores de 2 em 2. O menor com o maior e os dois do meio. Então, eu poderia pegar esse com esse, que daria 20, e esse com esse, que daria 63. Só que 20 e 63 estão muito distantes, né? Então, não vale a pena. Então, eu vou reescrever isso de outra forma. Esse 10, eu posso quebrar ele em 2 vezes 5, certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. Esse 2 juntando com esse vai dar 4. Tenho 5, tenho 7 e tenho 9. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 4 com 9, isso dá 36. E eu vou pegar o 5 com 7, isso dá 35. E achei os números que eu queria. Dá uma olhada. Eu achei dois números consecutivos que o produto é esse aí que a gente está procurando. O que isso significa, então? X e x mais 1. Então, o x é o 35, que é o menor, né? Então, a resposta é x igual a 35. Beleza? Então, essa foi a segunda forma de você resolver esse exercício. É óbvio que é uma forma mais longa. A gente está fazendo contas maiores, vendo que é uma PA de segunda ordem, enfim. Só que tudo depende do padrão que você vai conseguir identificar de primeira na hora da prova. Então, por isso você tem que ter várias ferramentas em mão para conseguir resolver. Tem um terceiro modo de resolver que eu vou só colocar aqui como uma indicação para vocês. E é importante que vocês saibam. Eu vejo que alguns alunos não aprendem o que é uma PA de segunda ordem e uma PA de terceira ordem. Então é importante que você preste atenção nesse momento. Seguinte, PA de primeira ordem, que é a PA que vocês estão acostumados, ela pode ser modelada, escrita, por um polinômio do primeiro grau. Vou dar um exemplo daqui a pouco para você entender o que é isso. E uma PA de segunda ordem, ela pode ser modelada por um polinômio de segundo grau. Quando eu falo modelado, o que eu quero dizer é o seguinte: o termo geral dessas PAs é um polinômio do segundo grau ou do primeiro grau, dependendo da ordem dela. Então, isso aqui é uma coisa que sempre vai se conversar. A ordem da PA e o grau do polinômio. A ordem da PA e o grau do polinômio. Então, se eu me deparar em alguma questão de prova com uma PA de terceira ordem, eu posso achar o polinômio do terceiro grau que descreve o termo geral daquela PA. Tudo bem? E uma outra coisa interessante. Você vê, aqui a gente estava numa PA de segunda ordem, que era a soma de uma PA de primeira ordem. Então isso também acontece. Se eu estou numa PA de primeira ordem e eu somar os elementos, eu vou criar uma PA de segunda ordem. Se eu pegar esses elementos e ir somando eles, eu vou criar uma PA de terceira ordem, porque eu estou numa PA de segunda ordem. Então, elas vão subir nessa escadinha. Quando eu vou somando, eu vou aumentando a ordem. Quando eu vou subtraindo, eu vou diminuindo a ordem. É isso que você tem que entender em relação entre as PAs.
Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou apagar essa parte. Se eu tivesse uma PA de primeira ordem, a mais simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. O termo geral dessa PA tem que ser um polinômio do primeiro grau. E se você ver aqui, ó, o A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 3. Então, o termo geral aqui é N. Simplesmente isso. Se eu tivesse uma outra sequência, 1, 3, 5, 7, 9, assim vai. São os números ímpares. O termo geral dessa PA vai ser 2N menos 1. Pode ver, quando o N for 1, vai dar 1. Quando o N for 2, vai dar 3. Quando o N for 3, vai dar 5. Ele gera todos os elementos, todos os termos dessa PA de primeira ordem. Tudo bem? Essa é a ideia do termo geral. Claro, aquilo que vocês viram de termo geral funciona exatamente. Do A1 mais N menos 1 vezes a razão. É aquilo. Só que aqui eu já estou partindo direto para vocês identificarem que é o polinômio do primeiro grau. E adivinha, se a gente tem a sequência que a gente tinha nesse exercício aqui. 1, 3, 6, 10, 15, 21, e assim vai. Isso daqui é uma PA de segunda ordem, como a gente discutiu. E o termo geral dela vai ser isso daqui. A N é igual a N ao quadrado sobre 2 mais N sobre 2. Quer ver? Põe N igual a 1. Vai dar meio mais meio, que é 1. Põe N igual a 2. 4 sobre 2 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então deu 3, que é esse cara. Põe N igual a 3. 9 sobre 2 mais 3 sobre 2. Dá 12 sobre 2, que é 6. Então, esse polinômio do segundo grau está gerando todos os termos dessa PA. E aí, se eu soubesse isso, é claro que eu não ensinei como achar exatamente o polinômio, né? Não ensinei isso. Mas, supondo que você saiba achar, seria só você igualar isso a 630 nesse exercício, que era o primeiro termo, para você achar quem seria o N que dá isso. Aí você achar o N35. E olha que curioso, né? Isso daqui é exatamente isso daqui. Não é tão óbvio, mas é a mesma expressão. Se você trocar o x por n, dá a mesma coisa. Né? Isso não é à toa. Tudo bem? Então, só essa revisão sobre PA, acho que é importante que vocês saibam. E deu para explorar bastante esse exercício de várias formas. Então, vamos ver o próximo exercício. Gente, esse exercício é sacanagem. Ó, eu não sei se eles fizeram de propósito ou eles erraram e não perceberam que erraram. Porque assim, se você percebeu o que eu vou te falar agora, é 1 segundo para você matar a questão. E depois de você ler, é claro. Então é o seguinte, ele te dá a parábola, te dá a equação, te dá os pontos, te dá um monte de informação e ele quer simplesmente o valor de A mais B mais C. Então eu quero que você preste atenção em um ponto específico que ele deu, que é esse ponto aqui, o R, que é 1 e 0. Beleza? Vou deixar ele em stand-by. Olhando a expressão da função, qual teria que ser o valor de x para que esse lado fique A mais B mais C? Simplesmente seria quando x for 1, né? O f de 1 já é isso. Toda função polinomial, quando x for 1, você vai ter a soma dos coeficientes. Então, ó, eu quero o f de 1. Ou seja, quando x é 1. Só que se olhar nesse ponto, quando x é 1, y é 0. Então a resposta é essa. Acabou. Só isso. Certo? Alguns tentariam achar o valor de A, B e C, substituir os pontos, achar a expressão. Mas é totalmente desnecessário. Porque é só você perceber isso e você mata a questão. Tudo bem? Como já disse, não sei se eles fizeram de propósito ou não. Eu acho que não. Alguma coisa eles deixaram passar e não percebeu. Vamos ver o próximo então. Então essa questão é basicamente um sistema. A gente tem que achar o valor de x e y. Aqui eu já pus direto, já tirei o log da jogada. Porque o log é base 10, né? Então, se o log está igualado a 2, a mesma coisa escrever que o que está dentro do log é 10 ao quadrado. É só isso. Que é a mesma coisa que 100, né? Então, você já entendeu isso? Vou colocar 100 direto. Fechou. Aí o que a gente faz? O jeito mais rápido. Soma as equações. 2x é 80. X é 40. Se o x é 40 e a soma tem que dar 100, o y é 60. Então já tem as soluções. Então y sobre x, que é o que ele pede, é 60 sobre 40
que é a mesma coisa que 3 meios, que é 1,5. E a gente mata a questão também. Então, outra questão super tranquila aí. Vamos ver a próxima questão. Essa é uma questão de probabilidade, e aí a gente tem aí essa palavra famema, e ele quer a probabilidade pelo menos uma das cartas tenham a letra M voltada para cima. Sempre, uma dica que eu sempre gosto de dar. Se você tem essa palavra, esse termo aí, pelo menos, vale a pena você pensar em calcular o caso que você não quer. Nesse caso, vale a pena. Porque assim, a gente tem 3 cartas. Carta 1, 2 e 3. O que eu não quero que aconteça, lembrando que a carta 1 é totalmente irrelevante. Então, tanto faz o que acontece aqui. Mas o que eu não quero que aconteça na carta 2 é sair um E, e não quero que ao mesmo tempo saia o A. Esse é o único caso que eu não quero que aconteça. Então veja, as chances aqui acontecer, como tanto faz, é 1. A chance disso acontecer, tirar o E, é meio. E a chance disso acontecer também é meio. E eu vou tirar esse caso do total de possibilidades, que é 100%. Ou seja, é 1. Então tiro isso aqui. Beleza? Vai ficar 1 menos. Isso aqui dá 1/4. Então a resposta é 3/4. Fechado? Também uma questão tranquila. Deixa que você pensasse dessa forma. E a gente pode ir para a última. Então a gente tem essa situação aí. Ele até foi bonzinho. Ele te deu os valores seno, cosseno e tangente de 30 graus. É algo desnecessário. Acredito que o aluno que presta essa prova já tem esses valores em mente, né? Mas enfim. Ele quer o volume desse reservatório da parte azul. Isso é um prisma, tá? O ideal é considerar a face frontal como a base do prisma e a profundidade como a altura do prisma. Que aí basta calcular a área desse trapézio, multiplicar pela profundidade, que no caso são 5 metros. E aí matou. Você poderia também calcular a área do retângulo, subtrair a área do triângulo. Também dá certo, tá? Fica a seu critério. Então, ó, se eu tenho esse triângulo retângulo, sei que o lado oposto é 6. Você pode usar seno, tangente, faz o que você achar melhor. Mas você vai ver que a hipotenusa aqui ela vai ser 12, porque o seno de 30 é meio. Ou direto você acha que isso aqui é 6 raiz de 3. Então significa que esse lado é 6 raiz de 3 mais 2. Então qual que vai ser o volume? Tá? Vamos direto para o volume. Vai ser a área da base vezes a profundidade, que é 5. A área da base é um trapézio. Então eu vou ter base maior, base menor. Isso mais isso vai dar 6 raiz de 3 mais 4. Vezes a altura, que é 6. Divido isso por 2. Então eu vou ter isso daqui. E aí vezes 5, que seria a altura. Então, ó, esse 2 com 6 dá 3. 3 com 5 dá 15. 15 vezes 6 dá 90 raiz de 3 mais 15 vezes 4, 60. E aí a gente chega na resposta, que seria a alternativa E. Lembrando que no caso de uma dissertativa, você coloca aí metros cúbicos. Beleza? Ó, se foi útil essa resolução, se valeu a pena aqui as discussões de alguns exercícios, se agregou, não esquece de deixar um like, deixar um comentário também e falar se você quer uma outra resolução de uma outra prova. Enfim, sinta-se livre aí para comentar, porque eu estou sempre olhando os comentários. Show? Não se esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Beleza? Então era isso, a gente se vê no próximo vídeo.